Glória a Deus! Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é segundona, 14 de junho. O Senhor estará conosco, nos guardando e nos fazendo vencedores em mais esta semana. E a mensagem para começar a semana, o nosso devocional do Peregrino Rumo ao Céu, o tema é exaltação versus ostentação. Nosso Deus, Pai querido, em sua santa palavra, promete aos seus filhos a exaltação. Vejamos: humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Tiago, capítulo 4, verso 10. O que significa se humilhar na presença de Deus? Humilhar-se na presença de Deus é nos sujeitarmos a Deus e a sua santa palavra. É humilharmos nosso ego. Em vez de tomarmos atitudes que achamos melhor, preferimos esperar em Deus. Isso é humilhar nossa natureza egocêntrica, e agindo assim, a palavra diz que Deus irá nos exaltar. Em 1 Pedro, também vemos uma palavra semelhante. Lemos: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. A exaltação é uma mudança nas circunstâncias da nossa vida. É a intervenção de Deus a nosso favor. E essa exaltação vai além do que pensamos. A postura de procurar ir à igreja, meditar e praticar o que a Bíblia ensina, não estar presos em vícios, em caminhos autodestrutivos, experimentar o refrigério da presença do Senhor Jesus, comunicado a você pelo Espírito Santo, tudo isso já é exaltação de Deus em sua vida. Continue andando nos caminhos indicados pelo Senhor Jesus, fazendo tuas petições a Deus, pois tudo isso é correto e bíblico, e creiamos na exaltação de Deus nas situações em que estamos pedindo. Agora é bom lembrar que muitos confundem a exaltação com ostentação. É interessante que a Bíblia usa o termo exaltação e não ostentação. Hoje existem músicas que vivem propagando a filosofia da ostentação, que propaga o egocentrismo, o amor pelas coisas materiais, o prazer a todo custo e o desprezo pelos que não têm bens materiais. A ostentação se encontra no desejo de superioridade. Por isso que vemos muitas pessoas ostentando seus títulos acadêmicos, não só como conquistas pessoais, não só como diplomas, mas como se fossem atestados de superioridade pessoal, como se isso lhes desse o direito de olhar de cima para baixo e ver os outros apenas como simplórios. A ostentação, ela tem sua raiz na maldade humana, na independência de Deus, e é parceira do orgulho. Curioso que enquanto a humilhação diante de Deus traz a exaltação, por outro lado, a ostentação, o orgulho precede a queda. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios, capítulo 16, verso 18. Quando Deus te exaltar, é para que você dê toda a glória a Ele, para que aqueles que pisam em você hoje vejam o mover de Deus em teu favor, e talvez assim venham a mudar de postura e se arrependerem, mas não é para você pisar neles. Nosso modo de agir, a partir do momento que estamos abençoados, exaltados, não é humilhar ninguém, mas sim celebrarmos nossa vitória louvando e glorificando a Deus, mas nunca injuriando os outros. O importante é darmos valor à nossa vitória, ao que Deus nos dá, pois muitos irão querer desvalorizar nossas bênçãos. Não entre nessas, entre aspas, pilhas, mas antes louve e glorifique a Deus por tudo que Ele tem provido em tua vida. Lembrando que a maior exaltação que Deus nos provê é a nossa salvação. Não existe maior vitória que essa. O grande erro que domina o coração daqueles que se entregam à ostentação é achar que as coisas dessa terra são o máximo e que para tê-las vale tudo. Mas na verdade o máximo é a salvação de nossas almas, o máximo é viver seguindo para o reino de Deus, o máximo dessa terra não se compara com o mínimo no reino de Deus. Não nos deixemos enganar por esse sistema mundano sem Deus. Antes permaneçamos na fé, pois nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo, sofreu a ignomínia, que é desonra extrema,
mas ao cumprir sua missão está na glória junto ao Pai. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, prisão extrema, e está sentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, verso 2. O diabo, a força contrária a Deus, até que tentou oferecer a ostentação desse mundo a Jesus, em troca que Jesus o adorasse, porém o diabo foi humilhado, pois Jesus disse não e seguiu junto ao Pai. Abre aspas. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse, tudo isso te darei. O que ele estava oferecendo? A ostentação mundana. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, eis que vieram anjos e o serviu. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 8 a 11. Glória a Deus. A resposta do Senhor Jesus Cristo precisa também ser a nossa. Vamos adorar e prestar culto somente a Deus Pai. Não vamos trocar a glória eterna que Deus tem para nós pela glória passageira deste mundo. Tolos são aqueles que aceitam a proposta do diabo e vendem sua alma em troca de algumas décadas, ou nem isso, de glória passageira. Vamos ser sábios, adorando somente a Deus, e só restará ao diabo se retirar envergonhado. Não precisamos dos oferecimentos do maligno, temos um Deus que cuida de nós, e aquilo que precisamos, venhamos a pedir em oração a Deus Pai em nome de Jesus e venhamos a seguir, adorando e louvando a Deus, mesmo que estejamos no deserto, pois o deserto com Deus nos leva à terra prometida, enquanto a vida de ostentação pecaminosa leva à destruição. O Senhor Jesus Cristo venceu este mundo, e todo aquele que nele crê também vence. Na jornada desta vida, sabemos como é cair nos enganos de uma vida firmada na ostentação de caminhos errados, mas pela vitória de Cristo na cruz e pela sua ressurreição, se clamarmos em nome de Jesus, Ele vai nos tirar dos falsos caminhos da ostentação e nos levar para o caminho de Deus Pai, que é o caminho da exaltação. A exaltação por termos sido livres das trevas desse mundo sem Deus, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. 1 Pedro capítulo 1, verso 9. Glória a Deus. Vamos seguir na fé em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus nos levará à salvação de nossas almas. Prefira a exaltação de Deus a qualquer ostentação mundana. Vamos orar. Deus Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensinado pelo Espírito Santo, te louvo, te agradeço, pois teu Filho Jesus preferiu a humilhação do que a ostentação e venceu o diabo, justamente aonde ele caiu, que foi no orgulho. E assim eu sigo crendo em ti, Senhor Jesus, preferido o teu reino do que o reino deste mundo. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por essa palavra maravilhosa nesta segunda-feira. O caminho que nós vamos trilhar é este. Nós queremos a exaltação de Deus. E a exaltação de Deus é justamente esta. Você está no caminho dele. No caminho dele você é honrado, abençoado. Nós não queremos a ostentação pecaminosa, a ostentação que humilha as pessoas porque elas não têm roupas de marca, porque elas não têm carros e motos e superpotentes, não têm mansões e não vivem nos vícios e não vivem na devassidão. Essa é a ostentação do maligno. Esta leva à perdição da alma e ela pode acabar a qualquer momento. Mas a exaltação de Deus, que andar no caminho dele, nos leva à eternidade glorificada. Prefira a exaltação de Deus do que a ostentação pecaminosa. Amém? Deus te abençoe, tenha uma segunda-feira vitoriosa. Essa semana vai ser uma semana de bênçãos. Amanhã o Senhor nos proverá novamente, se Deus quiser, aqui, com a graça dele, mais um devocional do Peregrino Rumo ao Céu. Até lá, tchau, tchau.